Aleluia, glória a Deus. Louvado, engrandecido, exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a paz esteja e reina em cada coração, amém? Amém. Glória a Deus. Quem trouxe seu dízimo, sua oferta, só levantar a mão, nosso querido e amado irmão e irmãs que estão a serviço do Pai, vai levar até você o envelope. Depois estaremos abençoando as suas finanças, a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 10. Verso 26. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 10, verso 6 a seguir. 26, perdão. É 10, capítulo 10, verso 26. Aleluia. Diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Está todo mundo na bênção aí? Amém? Amém. Então vamos ver. Quem não trouxe Bíblia, acompanha conosco no painel, para que você também seja abençoado com a leitura da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 10, verso 26 a seguir, diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus amado, querido e eterno, Pai de poder e glória, em nome de Jesus, eu me posiciono nesse momento, nesse culto, na expectativa e na certeza que o Senhor pode me usar, porque o espaço pertence ao Senhor. Então me usa, Pai, fala por mim, age por mim, toma atitudes por mim. Não deixe sair dos meus lábios aquilo que não te agrada, mas sim aquilo que vai edificar a igreja do Senhor. Para a tua honra, meu Deus, e para a tua glória. Eu peço, na certeza de receber, que o Senhor tire agora todo o bloqueio. Desfaz agora tudo aquilo, ó Deus, que não provém de ti. Para a honra e glória do Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Tome o seu assento, dando a sua melhor salva de palmas para Jesus. Aleluia. Queridos, eu
Hoje é um dia de cura, libertação, cura, de bênção. Um culto onde o Senhor quer falar no meu e no seu coração. E curar, libertar. Talvez você possa até mesmo dizer, eu estou doente, eu não estou enfermo. Sim, amém? Glória a Deus por isso. Mas Deus quer curar áreas da nossa vida aonde atrapalha que nós tenhamos e que nós possamos ouvir a voz de Deus. De repente nós estamos com os ouvidos tapados e não conseguimos ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. E nessa noite eu quero falar contigo em cima de um tema: como ouvir perfeitamente a voz de Deus. Então diga para o seu irmão, como eu posso e como você pode ouvir perfeitamente a voz do nosso Deus. Amém? Como eu posso ouvir a voz de Deus? De que maneira eu posso ouvir a voz do Senhor? Querido, tem coisas que mãos não podem resolver. O que suas mãos resolvem, não peça a Deus para resolver. São situações que vivemos, que tem situações que nós que podemos e temos condições de resolver. Mas muitas das vezes nós jogamos tudo isso para Deus. Resolva para mim, Senhor. E sendo que é eu, é você, nós que temos que resolver essas situações. O que você não pode resolver, trova os seus joelhos. O que você não pode, Deus pode. Ah, mas eu não consigo. Dobra o joelho. Ora a Deus, fala com Deus. Porque aquilo que não está dentro de um contexto para que você, nós possamos resolver, Deus pode. Posso todas as coisas, porque Deus nos fortalece. É nesse contexto que nós precisamos ouvir perfeitamente a voz de Deus. E não ouvir a voz daquele que atrapalha ou prejudica. O mercenário, o ladrão. Que vive falando e trazendo aos nossos ouvidos palavras negativas. Queridos, tem situação que você não vai conseguir sair, mas Deus vai te dar uma saída. Eu estava agora de tarde preparando a palavra. Chegou um momento que a minha cabeça encheu tanto de eu ler, ouvir, e não conseguia chegar num contexto. E eu me desesperei lá em casa. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer a palavra, não conseguia memorizar a palavra, eu fiquei aéreo. Aí eu falei para Deus, Deus, eu não aguento mais. Eu fui lá para o quintal. Fui lá para o quintal, não tinha ânimo nem para fazer nada. Eu sentei lá debaixo do pé de manga e Radassa veio. Eu peguei o celular e comecei a responder algumas mensagens, as quais já estavam no Zap. E aí eu falei para Deus, falei, Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso ouvir o porquê da situação, o porquê do contexto da história a qual eu estou vivendo. Mas fala comigo, Senhor. E naquele momento
comecei a ouvir aquela voz suave no meu ouvido, aonde Deus dizia: há movimentos na cidade, que o diabo está tendo legalidade, e por causa disso eu tenho oprimido aqueles que têm compromisso comigo. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas tem uma situação muito complicada que é a opressão. Eu fui observar e como nós estamos carregados, queridos. Como estamos carregados? Situações que estão acontecendo, movimentos, que o nosso Brasil inteiro está sofrendo esse movimento. Aonde esse movimento ele está atraindo negatividade e lançando sobre aqueles que estão na justiça de Deus. Mas quando eu ouvi a voz de Deus, eu melhorei. Eu orei e falei: Senhor, me liberta disso, eu não posso ficar nessas condições. E aí a situação foi maleável. É por isso, querido, que muitas das vezes nós precisamos ter o discernimento daquilo que Deus está falando, para que nós não soframos naquilo que o diabo quer nos oprimir. Às vezes pensamos que é um simples cansaço, ou até mesmo você está numa situação que você queria fazer e não consegue. É só cansaço, mas por trás de tudo isso existe uma leva de espírito do mal que vive ao nosso derredor, procurando uma forma de nos destruir. E quando nós oramos, Deus nos dá uma saída para a nossa vida. Por isso, a vida nos pede postura e posicionamento. Precisamos mudar a nossa mente. Precisamos mudar o nosso coração. Precisamos mudar o nosso pensamento. Porque são momentos, querido, que nós, sem querer, atraímos negatividades para nossas vidas. Por quê? Porque estamos com a mente cansada, nosso coração está cheio, e aí nossos pensamentos não fluem. E em tudo isso a Bíblia nos traz um contexto: quando você sai de cima do muro. Não adianta eu ficar meio termo, não adianta eu fazer hoje e amanhã não fazer. Sair de cima do muro para posicionar em favor da sua vida. Posição essa que você vai adquirir os princípios e os valores de Deus. São coisas que precisamos rever. E aí, querido, assim você vai ver o que Deus é capaz de fazer em seu favor. Se você não ouvir a voz de Deus, você não vai ter nenhum momento de discernir o que é bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal. Por quê? E uma pergunta fica bem clara: por que uns recebem e outros não? Por que acontecem milagres na vida de um e não acontece na vida do outro?
Por quê? Porque essas coisas têm tanta diversidade. Tudo isso, querido, não tem a ver com a informação, e sim com a decisão. Decisão essa que tomamos. Porque enquanto eu não tomo uma decisão, eu não me posiciono diante de Deus. Eu não ouço a voz de Deus. Deus não me dá respaldo daquilo que eu falo. Eu tenho que falar com Deus, para Deus falar comigo. Você já percebeu que se você passar por uma pessoa na rua e não falar com ela, ela não fala com você? Já teve esse resultado? A paz, irmão. Às vezes a gente passa, se você não dá paz, a pessoa também não vai te dar paz. Você chega lá na rua e fala assim: poxa vida, o irmão passou e nem paz me deu. Porque é uma forma onde você e eu, nós temos que ter um diálogo com Deus, porque Ele vai ouvir, Ele fala: os meus ouvidos estão atentos para ouvir os teus clamores. E quando nós falamos, Deus ouve. E aí Ele vai falar conosco, porque Ele tem que nos dar uma resposta daquilo que nós falamos com Ele. E precisamos estar sensíveis ao ouvir a voz do Senhor. Querido, se nós mudarmos a nossa postura, as portas vão abrir. Se nós posicionarmos diante de Deus, as coisas da nossa vida vai tomar um rumo diferente. Foi falado aqui, não me lembro, foi no louvor que falou, não me lembro qual dos levitas falaram, que Davi disse que, Davi não, o apóstolo Paulo, que nunca viu um justo mendigar pelo pão, isso mesmo? O que foi que falou? Falando, é isso? Amém? E quando a irmã falou essa palavra que é bíblico, está na Bíblia, eu fui assim observar a minha vida. Observar o meu posicionamento diante de Deus. E analisar a partir de mim e a minha geração. Eu estava observando isso dentro do culto. E eu posso contemplar essa palavra que o justo, a descendência dele não media o pão. São coisas que vivemos, que temos o respaldo de Deus. A porta abre se colocar na posição. Mas para que eu tomo uma postura, as portas abrem. É eu, é você, que temos que querer sair desse ambiente. O ambiente que vivemos, a situação que estamos. Sair desse ambiente, porque é um ambiente que complica, prejudica e não nos deixa ouvir a voz de Deus. Para isso, querido, eu preciso decidir, minha vida vai mudar. Eu quero sair desta situação. Mas tudo isso é eu que tenho que tomar a decisão e tomar uma postura.
Querido, entenda uma coisa: o nosso Deus é grande e pode e quer mudar a nossa vida. Esse é que é o mais importante de tudo. Além de ser grande, poderoso, Ele quer. E Ele pode mudar a minha e a sua vida. Mas precisamos de uma posição diante de Deus. Se você observar tudo o que está acontecendo no mundo, é um alerta, é um despertar para a igreja, para o crente e para o povo, para o mundo. Comentava eu com a minha esposa a respeito de todo ano político e Copa do Mundo. É uma tristeza em todas as áreas. Ah, pastor, você não gosta de política? Não tenho nada contra. Ah, pastor, você não gosta de esporte? Amo. Mas são situações que todo mundo para, irmãos, observa isso. Para poder fazer situações que estão acopladas no futebol e na política. E aí as outras coisas vão passando, vão fugindo do controle. Que Deus nos conceda a graça que esse ano termina logo, porque assim começar um ano novo. É por isso que o Senhor nos pediu para consagrar uma campanha de 3 meses, para que Deus nos livra, nos liberta de situações que estão por vir. Posicionamento. Posicionamos, Deus age. Posicionamos, Deus entra com as providências. Para tudo isso, querido, Deus hoje, nessa noite, nos faz um convite. E o convite de Deus é: ouça a minha voz. Ouça a minha voz. E é o fator que Deus diz: ouça a minha voz, para que venha viver uma vida de arrependimento e manter uma vida de santidade. Amém? Se não tiver arrependimento, não ouve a voz de Deus. Tanto isso é claro que na vinda de Jesus, as trombetas vão soar, e os que estiverem em pecado não vai ouvir. Porque a Bíblia diz que o pecado, ele surda, ele tapa o ouvido, e a pessoa fica impossibilitada de ouvir a voz de Deus. E aí você poderia me perguntar, e eu respondo para você: como eu posso ouvir a voz de Deus para a minha vida? Como eu posso ouvir a voz de Deus para outras pessoas que ainda não estão salvas? Ô irmão, isso é sério. Isso é sério. Como eu posso ouvir a voz de Deus? Eu preciso entrar naquilo que Deus determinou, para que eu ouça a voz de Deus para mim e para as pessoas que ainda não estão salvas. Como? Você vai dizer para elas, você vai falar de Jesus para elas. São pessoas que ainda não têm salvação. Existem muitas pessoas que não estão ouvindo a voz do Senhor. Muitas.
não estão ouvindo a voz do Senhor. E o que Deus está falando sobre essas pessoas? O que Deus diz para mim e diz para você destas pessoas? Já que eu tenho que ouvir a voz de Deus para mim e para ajudar outros. É muito importante o que eu vou dizer para você agora, querido. Deus diz, se é Deus que fala, que o louvor tira todo o bloqueio e as distrações ao nosso redor. Quando você ouve, quando você louva, esse louvor ele vai desbloquear, ele vai tirar todo o ruído, todas as situações que te atraem, que te prejudicam, que estão ao seu redor. É por isso que o louvor na igreja, ela vem após a oração. Orou, vem o louvor. Porque o louvor ele vai desbloquear todos os resíduos, todas as situações as quais você passou durante o dia. E que não foi poucas. Que não foram pouquíssimas, foram muitas situações. Que acabou agravando o seu ouvido e não deixa você ouvir a voz de Deus. Se eu fosse perguntar aqui hoje, quem já veio na igreja e entrou aqui, saiu daqui do mesmo jeito que entrou? Muitos iriam dizer que sim. Porque tem dia que vem na igreja, se não interagir, meu irmão, se não buscar, se não mover, não consegue desprender os ruídos que você ouviu durante o dia. Isso é real na minha e na sua vida. É por isso que Jesus disse, João capítulo 10, verso 1, ele fala: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, esse é ladrão e salteador. Olha como Jesus fala. Em verdade vos digo. Aquele, porém, que entrar pela porta, esse é o pastor de ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Nós reconhecemos a voz de Deus quando nós somos ovelhas. Querido, mas quando está no meio das ovelhas que ainda permanece como bode, não ouve a voz do Senhor. João capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Observe isso. Precisamos ouvir a voz de Deus e não a voz do diabo e não a voz do mundo. Precisamos nos libertar disso.
Querido, as pessoas estão tão distraídas que não conseguem ouvir a voz de Deus. Qualquer coisinha distrai. Olha como está a igreja, dá uma olhada. Olha para lá e para cá. Olha como está a igreja está vazia. Sabe por quê? Os movimentos na cidade. Tem um monte de ovelha que foi para lá do movimento. Deixa aqui no mundo. Um monte de ovelha. Irmãos, isso é complicadíssimo. Por quê, irmãos? Porque eles não estão ouvindo a voz do pastor. E aí, quando o Senhor põe para fora, ela não segue o Senhor. O que é isso? Quando sai de dentro da igreja, ela não ouve, não segue Jesus Cristo. Não vai fazer a vontade do Rei. A Bíblia nos diz: o não ouvir a voz de Deus é pecado. O não ouvir a voz de Deus é pecado. Pastor, mas isso está na Bíblia? Isaías 55, verso 3. Olha o que fala, o que o profeta Isaías fala. (55, verso 3). Ouça isso. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Isso é o que, querido? Uma ordem de Deus. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Ordenança de Deus. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consista nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. É muito claro a palavra de Deus. Quando nós não damos ouvido àquilo que Deus fala, nós estamos pecando. Acabamos de ler. É uma ordem de Deus, vamos cumprir, queridos. É uma ordenança de Deus, vamos fazer. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso 25, olha só, a minha versão está diferente, eu vou ler minha versão, você põe ali. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aquele que recusar, houve quem divinamente os advirta sobre a terra. Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Tudo está sendo dito por Deus. Dos céus Ele nos adverte e nos mostra que nós estamos errôneos. Portanto, queridos,
Não ouvir a voz de Deus é pecado. Não ouvir o que Deus nos fala, nós estamos pecando. Não cumprir as ordenanças de Deus é pecado. E a Bíblia diz também, ali no mesmo livro de Hebreus, capítulo 5, verso 11, que a voz de Deus é alimento. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Se nós tardamos em ouvir o que Deus está falando conosco, nós vamos pecar, porque vamos fazer errado. Nesse mesmo capítulo, verso 14 de Hebreus, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu. Hebreus 5,14. Eu mudei de página aqui sem falar sobre uma coisa e sobre outra. A voz de Deus é alimento. No verso 14 de Hebreus 5. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pedem pela prática, têm as suas faculdades essenciais para discernir não somente o bem, mas também o mal. Está falando claramente, querido, quem discerne a palavra de Deus são os adultos. É você que tem a sua sã consciência, a consciência normal. E se você não ouve, se você não coloca em prática, está pecando. Como ouvir a voz do Senhor? De que jeito, de que maneira? Isaías 30:15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegades, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, as vossas forças, mas não o quis. Olha como que Deus trata com os seus filhos. Para ouvir, tem que ouvir, porque aqui está a tranquilidade, o sossego, a confiança, para que nós venhamos receber a salvação. Nesse mesmo capítulo 30 de Isaías 21, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de mim uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Irmãos, é sério. É muito sério, irmão. O que Deus nos alerta. Primeiro, o Senhor diz, para ouvir a voz de Deus, nós temos que converter e repousar e evitar todas as ofertas
desse mundo. O mundo está cheio de ofertas em trazer para nós situações que nos afastam de Deus. Como eu posso ouvir a voz de Deus? Se primeiro eu ouço a voz do mundo. Vou lhe ensinar algo para você ter uma facilidade muito grande de ouvir a voz de Deus. As suas primeiras horas do dia, fala primeiro com Deus. É diferente quando você levanta pela manhã, suas primeiras horas, você fala primeiro com Deus. Você falou com Ele, você vai ouvir com facilidade a voz dele. Tem dia que às vezes eu levanto e não consigo falar com Deus primeiro, que às vezes a Simone levanta comigo, ou levanta ou me pede alguma coisa, ou até mesmo a Radassa. Ela vai acordando, ela viu a claridade, ela fala: bom dia mamãe, bom dia papai. E aí a gente vai responder ela. Já deixamos de falar primeiro com Deus. Ou até mesmo falar com a Simone. Ela: bom dia amor, um ótimo dia para você. Eu vou responder ela. Já deixei de falar primeiro com Deus. Mas quando eu tenho a oportunidade, que eu levanto que a Simone ou a Radassa não percebe, eu levanto e venho para a sala e joelho no sofá, no pé do sofá. Eu vou falar com ela. Nem que seja 5 minutos, mas já estou garantido que Deus já falou comigo. É a garantia que eu tenho nos meus primeiros minutos, logo após eu me despertar, falar com Deus. Aí eu tenho uma facilidade grande de ouvir Deus durante o dia. Olha, isso aí foi coisa de Jesus, presta atenção nisso. Jesus, querido, levantava de manhã bem cedinho e ia para o monte para ouvir a voz do Pai. Ele levantava bem cedinho, antes que houvesse o despertar dos discípulos ou de alguém da multidão. Ele subia para o monte. Primeiro, ouvir a voz do Pai. E quando você ouve a voz do Pai, quando você ouve a voz de Deus, no verso 3 do capítulo de João 10, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. No verso 4 de João 10, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas seguem, porque lhe reconhecem a voz. Você viu a importância que tem de você ouvir a voz de Deus? Porque você ouviu a voz de Deus, você levantou, falou com Deus, você ouviu a voz de Deus, você sai da sua caminhada, o Senhor vai na sua frente. Ele vai na sua frente, Ele vai te guiando e vai dizendo para você: é por aqui, filho, é por aqui, minha filha, vem para cá, vão para lá. E aí você vai tomando rumos, você vai tomando uma direção que vai te favorecer o dia todo. Amém? Amém. Essa é a facilidade que nós temos. Jesus fazia isso. Lucas capítulo 3, verso 21, para nós fecharmos.
vai ter o discernimento, vai andar tranquilo. Lucas 3, verso 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Ei, olha a importância de você orar e falar com Deus. O céu se abre em seu favor. Verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como um pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. Ei, é lindo demais isso, querido. É muito bonito. Para Jesus ouvir a voz de Deus, primeiro ele teve que falar com Deus. Primeiro ele teve que orar. No verso 21 fala, ele orou. No verso 22 ele fala que ele ouviu a voz de Deus. Quando Deus ouve a sua voz, você ouve a voz de Deus. Mas você tem que orar a Deus. Você tem que falar com Deus. E quando você fala, Deus te ouve. E seus ouvidos são abertos para ouvir o que Deus está falando. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?